Estamos de volta com Revista da Semana, né? Hoje a gente veio aqui para o Portal do Sol, que fica na região oeste da cidade. Tem uma nova área de lazer aqui, muito bacana por sinal. Agora a gente vai falar de ginástica laboral, porque recentemente nós mostramos o TV o Jornal que tem muita gente depressiva e que até 2020 a depressão vai ser a causa que mais vai afastar as pessoas do trabalho. Triste, né? Pois é, só que muitas empresas têm corrido aí para não acontecer isso na organização e por isso implantou a ginástica laboral, uma alternativa bem bacana e divertida de descontrair e garantir saúde para os funcionários. Até 2020, a depressão deve ocupar o topo da lista das causas que afastam os trabalhadores das atividades rotineiras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil já existem 13 milhões de pessoas que sofrem com a doença. E para que esses números não continuem aumentando, muitas empresas têm buscado uma alternativa bem legal, viu? Que tira o pessoal dessa cadeira aqui para exercitar. A ginástica laboral é uma maneira divertida de colocar o pessoal aqui para desligar um pouco a cabeça, nem que seja por 15 minutinhos, 2 vezes por semana, dias sagrados por sinal. A gente já fica até animado, a gente já fica até na expectativa, olha, quase 3 horas, tá na hora da laboral, vamos lá, gente. E essa animação toda é porque Luiz sabe muito bem como é bom fazer a ginástica. Eu não sinto mais tanta dor nos braços como eu sentia antes e realmente é um trabalho, uma iniciativa muito bacana. Eu acho que deveria ser mais estendidos a mais empresas. Ela é importante para a gente diminuir os índices de estresse, tanto psicológico como estresse físico. Hoje, um grande índice de estresse psicológico que acomete os funcionários é a síndrome de Burnout. Ela é causada por um estresse ocupacional exagerado. Então, a ginástica laboral ela vem para interromper essa jornada longa de trabalho e diminuir o estresse. Benefícios que também animam a dona Nair. Isso alivia a tensão do nosso trabalho. Isso a gente recupera mais as energias para voltar numa boa. E para não cansar essa turma nem enjoar eles com os exercícios, as atividades são bem variadas. Nós podemos promover tantos exercícios de alongamento, né, fortalecimento muscular, relaxamento também. A ginástica ela pode ser inserida dentro da empresa no período da manhã, que nós chamamos de ginástica preparatória, ou as ginásticas de pausa no meio da jornada de trabalho, ou no final, que é a ginástica de relaxamento. Mas as técnicas utilizadas nós podemos usar de todos os recursos, independente do horário que nós aplicamos a ginástica laboral. Vou passar a receita para vocês de bolo de cenoura com brigadeiro. Muitas pessoas pensam que é difícil, mas é uma receita bem prática e bem gostosa e eu vou mostrar para vocês agora como se faz. Agora a gente vai para os ingredientes. Para a massa, 3 cenouras médias, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Para o brigadeiro, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para a cobertura, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, chocolate granulado e cereja a gosto. Bom, agora a gente vai começar fazendo a massa do brigadeiro, que eu vou enrolar e colocar na massa do bolo de cenoura. Vai 1 colher de manteiga, uma lata de leite condensado e 3 colheres de chocolate em pó da sua preferência. Bom, agora a gente vai para o fogão para poder preparar o brigadeiro. Agora aqui no fogão eu vou mexer até dar o ponto de brigadeiro, o ponto de enrolar. Sempre mexendo para não deixar grudar. Eu posso usar manteiga ou a margarina, depende da pessoa, é da sua preferência, o que você preferir. Sempre mexendo para não grudar no fundo. E de preferência a manteiga tem que ser sem sal. Tanto para pôr aqui no brigadeiro, ou para pôr na massa, ou até mesmo para untar a assadeira. Sempre sem sal é melhor. Prestar bastante atenção que conforme vai engrossando, o brigadeiro ele vai colando mais no fundo da panela. Então sempre tá mexendo bem no meio, no centro e nos lados, para não deixar colar em nenhuma parte.
E conforme ele vai dando ponto, ele vai descolando do fundo da panela. Bom, aqui meu brigadeiro já deu ponto. Agora eu vou colocar aqui no prato o brigadeiro já dado ponto para poder esfriar. Agora você leva para a geladeira e deixa uns 20 minutos até ele ficar frio. Agora a gente vai enrolar os brigadeiros. Eu tirei ele depois dos 20 minutos. Eu vou enrolar ele e passar na farinha para ele não poder descer, porque senão ele fica no fundo da massa e não fica bom. Tem que ficar no meio para ficar gostoso. Passa a manteiga na mão para não grudar. Aí os brigadeiros vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. Lembrando que os brigadeiros têm que estar pronto antes mesmo da massa. Essa massa aqui, ela vai render mais ou menos, dependendo do tamanho, uns 50 brigadeiros ou até mais. Aí você pode usar para decorar o bolo se você quiser. Aqui eu já tô terminando de passar a farinha nos brigadeiros. É importante passar bem para ele não grudar no fundo da assadeira. Tem que passar muito bem essa farinha nele. Bom, agora que os brigadeiros estão aqui prontos, passados na farinha, eu vou fazer a massa, que vai no liquidificador. Mas aqui numa vasilha eu vou guardar, vou deixar a farinha aqui reservada. E aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar, a manteiga e a cenoura. A cenoura pode ser ralada ou fatiada, isso vai da sua preferência. Eu prefiro ela fatiada. Ali eu separei a farinha porque senão fica muito pesado pro liquidificador e o liquidificador não consegue bater a cenoura e deixar ela bem triturada. Então eu prefiro sempre reservar a farinha numa travessa separada para poder bater só esses ingredientes aqui. Agora eu vou bater ele por uns 3 minutos mais ou menos até tá todos os ingredientes misturados e triturados. Bom, agora eu vou misturar. Vou misturar ele aqui na farinha que estava guardada no recipiente e vou mexer com o fouet. Mas aí em casa, se você não tiver o fouet, você pode usar a colher também. Mexer bem até dissolver toda a farinha. Aí vocês podem ver que ele vai ficar numa consistência mais grossinha. Agora, depois de bem batido, eu vou acrescentar o fermento. Vou mexer até dissolver todo o fermento. Bom, agora minha massa pronta, eu vou colocar ela na forma. Aqui, como eu vou ter que acrescentar os brigadeiros, eu vou colocar metade da massa, vou colocar alguns brigadeiros e depois vou colocar o restante da massa. Eu vou colocar algum dos brigadeiros. A quantidade de brigadeiro fica muito ao critério de vocês, o que vocês preferirem. Eu vou colocar agora o restante da massa e o restante dos brigadeiros também. É normal as bolinhas ficarem assim um pouco em cima, elas descem depois, conforme vai esquentando a massa. Bom, agora a gente vai levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido durante uns 15 minutos, ele tem que estar pré-aquecido. Bom, meu bolo de cenoura já está pronto. Agora eu vou tirar ele e vou deixar esfriar um pouquinho. Enquanto o nosso bolo está esfriando ali no cantinho, a gente vai fazer agora a cobertura. Vou colocar o chocolate, a manteiga, o leite condensado e agora eu vou levar ele pro fogão para poder fazer ele. Aqui eu vou mexendo ele com bastante cuidado, olhando as beirinhas para não grudar. Como ele não vai ser para modelar, então eu posso fazer ele mais mole, que é só pra gente usar na cobertura.
E se caso passar um pouquinho do ponto, ele ficar um pouquinho endurecido, quando ele estiver frio, pode colocar um pouquinho de creme de leite, que ele fica mais molinho, mais cremoso. E também, se a pessoa não gostar de brigadeiro, de chocolate preto, pode fazer um brigadeiro branco para jogar em cima do bolo. Aí é opcional, é o que a pessoa preferir. Bom, aqui a nossa cobertura já está pronta. Agora é só esperar esfriar um pouquinho para poder jogar em cima do bolo. Agora eu vou desenformar o bolo de cenoura com os brigadeiros. Ele está aqui prontinho, agora eu vou confeitar ele. Aí você pode confeitar da sua preferência, o que você preferir. Aqui eu vou usar o brigadeiro e o granulado, mas você pode fazer o brigadeiro branco. Pode decorar com castanha, com coco, ou até mesmo usar os brigadeirinhos como decoração, os brigadeiros enrolados. A gente pode estar jogando o granulado. A gente pode colocar agora a cerejinha no bolo para decorar ele, para ele ficar bem bonito. E tá finalizada a nossa receita. Para a massa, 3 cenouras médias, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Para o brigadeiro, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para a cobertura, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, chocolate granulado e cereja a gosto. Olha como ele ficou. Aí tem as bolinhas no meio. E ele é um bolo bem fofo, vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam para a família, para os amigos e aproveitem essa receita. Agora a gente vai embora porque depois dessa receita o que resta é ir embora para tentar fazer ela em casa, né? Preparar ali para comer agora à tarde, né? Tenha um ótimo fim de semana, um abraço para Extravasa Modas e você já sabe, nosso encontro é no sábado que vem de novo, 1 da tarde, porque agora quem tá chegando é a Gabi. Um grande beijo, tchau, tchau.